E aí, meus amiguinhos, tudo tranquilo com vocês? Esse daqui é uma entradinha para você entender o que você está assistindo durante essa semana e as próximas. Então, a gente vai estar fazendo uma reprise de várias e várias lives que nós já fizemos sobre a prova do Revalida. Vamos fazer live sobre as provas, resolvendo as provas de 2022, 2021, 2020. Todas elas vão estar disponíveis para vocês aí ao vivo. Então, você pode assistir ao vivo todos os dias. Os horários das lives são às 8 horas da manhã lá no Instagram, ao meio-dia, às 17 horas e às 20 horas aqui no YouTube. Você pode assistir todo esse conteúdo ao vivo. Não se esquece de marcar aí no horário para você assistir as lives. Beleza? Agora eu deixo vocês aqui com uma reprise de uma live que a gente já fez. E não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e deixar aqui o seu comentário, porque todas essas coisas ajudam na divulgação do vídeo. Papai do Céu abençoe todos vocês e boa live para você. E vamos começar. Diz assim, ó. Criança do sexo masculino com 4 anos de idade é atendido na unidade básica de saúde com história de febre há 3 dias, cansaço, tosse seca frequente, às vezes seguida de vômitos, astenia, anorexia e dor abdominal. Há 10 dias apresentou resfriado febril, com duração de 5 dias, tendo usado ampicilina por 2 dias. No momento, o estado geral é regular. Apresenta dispneia leve, palidez e hipoatividade. A ausculta pulmonar revela diminuição do murmúrio vesicular em terço inferior do hemitórax dorsal direito. Então, tem redução do murmúrio vesicular no terço inferior do hemitórax dorsal direito. Peso e estatura estão adequados para a idade e não informa doenças anteriores. Tem mais 2 irmãos saudáveis. Está em uso de salbutamol, de 6 em 6 horas a 3 dias. A conduta apropriada para a criança é. Então, isso daí está parecendo que é a pneumonia, né? Está aparecendo pneumonia. A criança não está grave, né? Não tem retrações subcostais, uso de asa de nariz, nada disso, né? Então não está aparecendo uma pneumonia grave. Se fosse pneumonia grave, o paciente ia ser internado. Não vai ser internado. Mas tampouco eu vou usar só sintomas. Eu tenho que usar antibiótico. Qual antibiótico utilizado em uma criança saudável que nunca teve internação, não tem doenças prévias? Amoxicilina via oral em doses e intervalos adequados. Resposta letra D. Então, a primeira indicação para a criança é a amoxicilina. Resposta letra D. Até para adulto, né? Hoje em dia está voltando. Letra D. 102. Em relação à osteoporose, é correto afirmar que... A gente fez essa questão aí no projeto 8 em ponto. E eu dei uma aula sobre os fatores de risco, falamos aí. Vamos fazer de baixo para cima, né? Diz assim, ó, os efeitos da depressão óssea induzidos pelo uso prolongado de corticoides no hipotireoidismo e na doença renal crônica podem ser evitados pela ingesta complementar de cálcio. Não, tá errado. Por quê? Porque ele tem causas de base, que é o hipotireoidismo e o uso prolongado de corticoides. E se alguém faz uso prolongado de corticoides, é porque ele tem alguma patologia de base que ele precisa fazer uso. Então, se eu não retirar o corticoide, se eu não deixar de ter, se eu não tratar o hipotireoidismo, complementar o cálcio somente não vai reduzir os efeitos da depressão óssea. Então, a letra E está errada. Letra D. O uso de reposição de cálcio e vitamina D, aliado ao uso de bisfosfonatos, deve ser considerado apenas nos casos de ocorrência de fraturas? Não. Quando é que eu uso bisfosfonatos? Quando não é bifosfonatos. Pelo menos todo lugar que eu leio é bisfosfonatos. Tudo bem. Aí está escrito bifosfonatos, mas é bisfosfonatos. Tudo bem. O uso dessas medicações é indicada quando o paciente tem osteoporose, independente ou não de ter fratura. Então, a letra D está errada. Letra C. Nas mulheres com antecedentes familiares de osteoporose, a avaliação diagnóstica da densidade mineral óssea deve ser recomendada a partir dos 40 anos? Não, 40 anos é muito novo, muito nova. Está errado. Letra B. São considerados fatores de risco de osteoporose modificáveis: tabagismo, consumo excessivo de álcool, terapia de reposição hormonal estrogênica. A terapia de reposição hormonal estrogênica não é fator de risco modificável para osteoporose. Letra A. São considerados fatores de risco de osteoporose não modificáveis. A idade está certo, pequena estrutura corporal está certo, a origem étnica está certo, história familiar de osteoporose. Resposta letra A. Fácil. Fácil o quê? Se a pessoa não sabe um negócio desse, como é que vai responder? Mas a gente fez uma aula só falando, no projeto 8 em ponto, a gente fez uma aula falando só sobre osteoporose e fizemos essa questão.
103. Paciente com 55 anos de idade procurou consultório médico referindo que o aparecimento de nódulo na região cervical à direita. Ele teve um nódulo na região cervical. O exame físico constatou que o paciente apresentou um nódulo tireoidiano à direita, de aproximadamente 6 centímetros. A ultrassonografia revelou nódulo isoecogênico de 6 centímetros no lobo inferior da tireoide. O estudo citopatológico realizado em material colhido por punção aspirativa de agulha fina foi sugestivo de carcinoma papilífero. Então, ele teve um câncer de tireoide. O paciente foi, então, submetido à tireoidectomia, sem registro de intercorrências no ato operatório. No pós-operatório imediato, o paciente passou a apresentar rouquidão e a laringoscopia realizada revelou paralisia de prega vocal à direita. Mediante quadro clínico e considerando a anatomia cirúrgica, qual a causa prevalente de rouquidão nesses casos? Não é comum ter uma questão assim. Mas, de qualquer forma, memoriza. Isso é importante. Isso aí eu lembro de... Eu sou formado em fonoaudiologia inicialmente, né? Então eu lembro de fonoaudiologia. O paciente aí fez uma cirurgia que lesionou o nervo laríngeo recorrente, aí ele começa a apresentar o quadro de rouquidão e paralisia de prega vocal. Então, resposta letra E, lesão do nervo laríngeo recorrente durante o ato cirúrgico. Né? É por isso. Letra E. 103, letra E, tá certo. 104, só questão cabulosa. Hoje é o dia das questões cabulosas, tá? Tem algumas questões cabulosas aí e a gente vai fazer todas. Gestante primigesta de 18 anos de idade, com 17 semanas de gestação, traz cartão de vacinação para a consulta de pré-natal, mostrando esquema vacinal completo para o tétano aos 10 anos de idade. Ela tem 18, fazem 8 anos, tem mais de 5 anos. Em relação à recomendação do esquema vacinal de dupla adulto, difteria e tétano, durante a gravidez, qual a conduta correta em relação à gestante? As pessoas que têm mais de 5 anos devem receber o reforço, né? Repetir o esquema vacinal completo? Não, 3 doses, de jeito nenhum, só reforço. Letra B, repetir o esquema vacinal modificado com 2 doses? Não, só reforço. Aplicar dose de reforço, pois o esquema vacinal completo foi realizado há mais de 5 anos. Resposta à letra C. Fácil, já fizemos 1 milhão de vezes essa questão. 105. Para a resolução da questão a seguir, primeiro leia o caso clínico, depois analise as assertivas relacionadas a ele. E em seguida marque a alternativa correta. Menino, olha, quando o cara vê isso, chega a dar preguiça, né não? Fala a verdade, você não tem preguiça, não? Vamos ler aí. Eita, meu Deus. Gestante com 18 anos de idade, primigesta, gestação com 39 semanas e 6 dias. Foi admitida no setor de emergência obstétrica apresentando convulsões tônico-clônicas generalizadas. Ao exame físico, a pressão arterial está 180 por 120, batimentos cardíacos fetais de 65, hipertonia uterina franca, toque vaginal, colo uterino fechado, grosso e posterior. Após a administração endovenosa de sulfato de magnésio e controle de crise convulsiva, a paciente foi encaminhada ao centro obstétrico para resolução por via alta, com as hipóteses diagnósticas de eclâmpsia, descolamento prematuro de placenta e sofrimento fetal agudo. Então, quadro característico aí. O parto cesáreo ocorreu de forma rápida, através de incisão mediana, após anestesia geral. Não havia acompanhantes da gestação na sala do parto. O recém-nascido nasceu com peso de 3.850, medindo 50 centímetros, pálido, hipotônico, não responsivo e sem choro. Foi imediatamente atendido pelo pediatra que identificou a ausência de batimentos cardíacos e procedeu às manobras de ressuscitação neonatal sem sucesso. Após o nascimento, confirmou-se o descolamento extenso da placenta, com grande quantidade de sangue e coágulos retroplacentários. Na evolução do parto operatório, não houve contração do útero e, após exaustivas manobras e medicamentos uterotônicos, não houve controle da hemorragia uterina profusa, que levou a equipe médica a realizar esterectomia puerperal. A hemorragia foi então controlada e a intervenção concluída sem outras intercorrências. Cansei já. Todo o suporte de vida necessário durante o trans e o pós-operatório foi disponibilizado. A parturiente foi encaminhada à unidade de terapia intensiva, em estado grave, sob ventilação mecânica, apresentando quadro de coagulação intravascular disseminada. Após 10 dias, obteve alta da UTI e foi encaminhada para a enfermaria obstétrica, ainda com estado geral comprometido, e pela primeira vez consciente após o parto, chegando à enfermaria, perguntou pelo recém-nascido.
Assertivas. Agora essa é a história, né? Uma criança morreu, mulher grave, teve atonia uterina e sangrou até fazer a esterectomia. 1. A melhor conduta nesse caso, em relação ao óbito do recém-nascido, seria não informar a mãe nesse momento. Já está errado, né? Que doidiça da poxa. Olha que loucura. Não informar a mãe. A mãe tem autonomia, ela tem que receber a notícia, meu amigo. Está errado. 2. A responsabilidade de assinar o atestado de óbito do recém-nascido é do obstetra, tá certo? 2 está certo. 3. A equipe médica deveria ter consultado a família da parturiente antes da decisão de realizar a esterectomia puerperal. Não foi um caso de vida ou morte, uma emergência. Teria que ser realizado. Se não fizesse, nos casos de emergência, risco à vida, pode ser feito procedimento sem a autorização. Então, 3 está errado. 2 está certo, 3 está errado. 1 e 3 estão errados. Somente a 2. 4. A julgar pelo relato do caso, existem evidências de imperícia e imprudência? Não. Nenhum relato aí, não. 4 está errado. Até agora só a 2. 5. Não houve, a julgar pelo relato do caso, evidências de negligência, imperícia ou imprudência por parte da equipe médica. 5 está certo. Então, o certo é o 2 e o 5, resposta letra B. 105, letra B. B de bola. 106. Fácil, mais difícil essa daí, viu? Considere que em uma cidade de 2 milhões de habitantes houve 400 casos de gripe pelo vírus H1N1. Teve 400 casos, né? No ano de 2009. 8 pessoas faleceram. Então, 8 de 400. O cálculo do coeficiente de letalidade, o que é isso? É o número dos que faleceram dividido pelo número de casos, né? Aí ele deu aqui o, né? 2 milhões de habitantes para você se confundir. Então, eu pego 8 dividido por 400. 8 dividido por 400 dá 0,02. Resposta, letra C. Fácil, mais difícil, né? Que você tem que lembrar da fórmula. Mas a fórmula é fácil, né? Pelo amor de Deus. É a lógica. Letra C. 107. Mais um aí do mesmo grupo de temas, né? Considere uma comunidade rural onde um grupo aparentemente elevado de neonatos com má formação congênita é atribuído pelas mães agricultoras aos agrotóxicos utilizados na lavoura. Ao realizar um estudo de coorte retrospectivo dos nascimentos ocorridos na cidade nos últimos 3 anos, foi encontrada um risco relativo igual a 1,5, com um intervalo de confiança de 95% entre 1,02 e 2,57. Qual a interpretação desse estudo? Então, vamos lá. Mostrou o risco relativo de 1,5. O que significa isso? Significa dizer que 150%, né, foram afetadas em relação ao grupo de referência. Ou seja, 50... Veja, vamos imaginar que as pessoas que não foram expostas a agrotóxico tiveram 10 casos. 10 casos. E quem foi exposto a agrotóxico, que teve 15 casos. Exatamente isso daí. Ou seja, quer dizer que 50% a mais das pessoas que receberam agrotóxico tiveram os casos aí de má formação congênita. Então, 50% a mais, né? Porque 100, 150. Então, de 100 para 150, aumentou 50%. Não é isso? Então, 1,5 quer dizer que do risco relativo quer dizer que as pessoas que receberam o agrotóxico, tiveram contato com o agrotóxico, tiveram 50% a mais, porque é 150%. Então, 100% é 100% e 150% é 50% a mais de 100%, né, de todos os casos. Então, vamos ver de baixo para cima. As mães agricultoras têm o risco de 257% a mais. Aí é como esse daqui, né? Levou em consideração esse número. Mas isso aqui é o intervalo de confiança, né? Então, tá errado. Então, né, não tem nada a ver. Mesma coisa é esse daqui, ó. 102 maior, que leva em relação a esse número. Isso é um intervalo, não é o número, né? É um intervalo de confiança. Então, esses dois não fazem sentido. 150 não. Não é 150. É 50% a mais. Né? 50% a mais. Então, a resposta é a letra A. 95%. Aqui, leva em consideração esse número. Não tem nada a ver. 150, 1,5% ou 150% quer dizer que teve 50% a mais do 100%. Né? O total de casos não é 100% dos casos? Então, se eu aumentar os casos em relação ao 100%, então vou ter a mais do que 100%.
né? Como assim, Rafael? O jeito que eu falei. 100% dos casos das mães que não tiveram contato com agrotóxicos é quanto? 10 casos. Então, isso é o 100%, 10 casos. Agora, se eu for comparar com as mães que tiveram contato com agrotóxicos, que foram 15 casos, por exemplo, então ele teve um aumento de 50%. De 10 para 15. Aumentou 50%. Aumentou a metade. Então, é isso. Então, as mães agricultoras têm risco de 50% maior de conceber filhos com má formação congênita em relação às mães não agricultoras. Resposta do TRA. Não sei se vocês entenderam isso daí, mas eu levo em consideração esse número. Ó, então, quer dizer que as mães que não tiveram contato com agrotóxico, o número é igual a 1, né? 1, que é 100% dos casos. Se as que tiveram contato com os agrotóxicos são 1,5, então é 150%, né? Aí aumentou 50%. Ou então simplesmente aumentou 50%. Resposta letra A. Eu não sei se você entendeu, mas a explicação é essa. É uma questão difícil de entender, né? Porque ela envolve matemática, não envolve medicina, envolve matemática, né? 108. Criança com 5 anos de idade mora com seus pais em bairro de periferia. Seu pai é fumante. Há 3 meses apresenta tosse crônica produtiva, sudorese noturna e febre diária e não procura cuidados médicos. Sua mãe é aparentemente saudável. Há 3 semanas, a criança iniciou tosse produtiva com escarro purulento, febre ao final da tarde e emagrecimento. O cartão, então já está sintomática, né? Veja, o pai está 3 meses com tosse crônica e produtiva e sudorese noturna. Tem tuberculose, né? Aparentemente tuberculose. E a criança já está sintomática, também tem tuberculose. Então, o que ele quer dizer é isso. Aí ela fez, ó. As vacinas demonstram vacinado com BCG no primeiro ano de vida, no atendimento de temperatura 37,5, taquipneia e redução do muro vesicular em terço médio do hemitórax direito. O exame de radiografia de tórax mostra condensação homogênea do ápice do pulmão direito e PPD é de 10. Então, criança tem tuberculose. Só fazer o score, né? Desnutrição, tá, não sei de quê. Então, aí é só fazer o score e vai ver que essa criança tem alta probabilidade. O que eu vou fazer? Quimioprofilaxia primária? Não. Ela já tem tuberculose. Quimioprofilaxia secundária? Não. Revacinar com BCG? Não. Esquema tríplice? Aí sim. E duplo, né? Depois. O controle com exames a cada 2 anos. Menores de 10 anos a gente não usa etambutol, porque causa lesões oculares. Então, resposta letra D. 108, letra D. 109. No atendimento do pronto-socorro é admitido um jovem de 19 anos, de origem indígena, que narra ter sido vítima de uma picada de cobra na mão direita. Há aproximadamente 30 minutos, relatando dor local. Você constata edema e equimose local. Outros habitantes da aldeia onde reside o rapaz trouxeram a cobra sem vida ao hospital na esperança de que isso pudesse ajudar na identificação da espécie da cobra que o havia picado. A observação, nota-se que a cobra tem fosseta loreal e cauda lisa. Considerando o quadro clínico, as características da cobra e a epidemiologia brasileira dos envenenamentos por animais peçonhentos, que tipo de soro antiofídico deverá ser administrado? Essa questão é muito difícil de você acertar, porque você tem que ter um conhecimento sobre como são as cobras. Isso é um conhecimento que a maioria das pessoas não tem. Deveria ter, né? Mas o que a gente faria? Eu faria o quê? Lá na hora eu pegaria aqui o Google e veria que cobra tem. O que é a fosseta loreal? Fosseta loreal é um órgão que a cobra tem, é um orifíciozinho que tem um ou mais orifíciozinhos entre o olho e a narina da cobra, que ela serve para detectar aí parece que é calor, alguma coisa assim, quando para sei lá, para se alimentar. É alguma coisa que está relacionada à alimentação da cobra. Então ela vai identificar alguma coisa com essa fosseta loreal. Parece que é calor, ela tem essa capacidade de registrar o calor. Então é isso que é a fosseta loreal. Aí o que acontece? Para ser fácil, para ser bem fácil essa questão, eu peguei um esquemazinho na internet, né? Aí aqui, ó. Como é que você identifica? Isso aqui é para leigos. O cara que é leigo, totalmente leigo. Porque você não queira ter o maior conhecimento do mundo. Vamos fazer como se a gente fosse leigo. Como é que tem que ser a nossa identificação das cobras? Ó, tem o padrão da cobra coral? Não tem padrão da cobra coral? Não é coral. Então eu vou olhar outra coisa. Se tem o padrão de cobra coral, que é esse vermelho, preto e branco, se tem esse padrão de cobra coral, é coral. Coral é elapídico, tá? Coral é elapídico, acidente elapídico. Se tiver esse padrão, já vou direto para o elapídico. Não falou dessa coloração.
Então vamos lá, não tem o padrão de coral. Tem fosseta L'Oréal? Tem. Se tem fosseta L'Oréal, aí eu vou agora para as peçonhentas. Se não tem fosseta L'Oréal, ela é uma não peçonhenta, eu não preciso me preocupar. Se tem fosseta L'Oréal, aí eu vou agora observar. Entre três principais, que é a epidemiologia do Brasil. A cauda dela é lisa, é o caso que a gente viu, né? É uma jararaca. Então é Botrops, né? É Botrops. Se tem um chocalho na cauda, é uma cascavel. Então é Crotalus. E se ela tem escamas eriçadas na cauda, ela é uma surucucu. E aí é laquético, né? Laquesis. Então vamos ver aí. O que é que ele diz? Diz que é lisa, a cauda é lisa e tem fosseta L'Oréal. Se tem fosseta L'Oréal, eu penso que é peçonhenta, e a cauda lisa é a jararaca, né? A jararaca, que é o Botrops. Botrópico, acidente botrópico. O soro antibotrópico, resposta letra C. Então, de novo, tem fosseta L'Oréal? Tem. Fica entre três. A jararaca, que é a Botrops, a cascavel, que é a Crotalus, e a surucucu, que é a laquesis, o laquético, né? Botrópico, crotálico e laquético. E é lapídico. São esses os acidentes com serpentes que a gente tem. Então, primeira coisa, tem um padrão de coral? Não tem. Então, não é coral. Se for coral, é lapídico. Se não tiver o padrão de coral, tem fosseta L'Oréal? Tem. Então, se tem fosseta L'Oréal, vou pensar em venenosa, né? Aí a cauda é lisa, tem chocalho, ou ela tem as escamas assim, eriçadas? Uma coisa ou outra. Então, ele vai falar para você as características. Se for cauda lisa, jararaca botrópico. Se for cauda com chocalho, é cascavel, é crotálico. E se for cauda com escamas eriçadas, é surucucu laquético. Certo? É assim que a gente identifica o leigo, o que não sabe de nada. Então, esse daí foi o acidente botrópico. Agora, difícil ele falar das características da cobra, né? Muito difícil. Mas tudo bem. Esse é o esqueminha para você memorizar. 110. Foi realizado estudo epidemiológico durante o período de 10 dias. Entre indivíduos usuários de uma determinada droga, alguns a usavam por via inalatória, outros por via intravenosa. O objetivo do estudo foi o de averiguar se a via de administração da droga poderia estar relacionada com maior mortalidade em um dos grupos. Os dados disponíveis do estudo são: então, droga injetável teve 400 óbitos e 4.600 não morreram. Inalatória teve 80 e 1.920 não morreram. O que é que ele quer que você faça aí? Ele quer que você faça o risco relativo. Qual o risco relativo de morte ao usar a droga de forma injetável em relação à forma inalatória? Quer saber o risco relativo? Como é que eu calculo, Rafael, o risco relativo? Assim, ó. A fórmula é assim. Lembra dessa formulazinha aqui, ó? Eu pego aí, ó. A, B, C e D. Eu chamo de A, B, C e D. O que é que eu faço aqui, ó? O risco relativo é A dividido A mais B dividido por C sobre C mais D. Eu faço quadradinho aqui e faço essa fórmula. Só transponho os valores. Então, eu vou transpor. Então, o A é 400, né? Eu coloco 400 aqui, dividido por 400 mais 4.600, né? A mais B. Então, 400 mais 4.600. Aqui, C mais C dividido por C mais D, né? Então, é 80, que é o C, dividido por 80 mais 1.920, C mais D. Essa é a conta que vai ficar do risco relativo. Vamos calcular agora. Se eu somar 400 mais 4.600, dá 5.000. Se eu somar 80 1.920, dá 2.000. Vai ficar 400 dividido por 5.000, dividido por 80 dividido por 2.000. Então, dá 0,08 dividido por 0,04, que dá igual a 2. Pronto. É assim que calcula o risco relativo. Menino, como é que o cara bota uma questão dessa na prova? E a última questão é para você deixar. Para você deixar essa questão. Essa questão aí, na última questão da prova, meu amigo, para o cara acertar, tinha que ser doido. Então, a resposta é 2. Letra B. 110B. Dificílima. Menino, é um miserável. Tá vendo que o Revalida é uma prova de gente miserável? O cara que faz uma prova dessa, faz uma questão dessa. Na questão 110, ele tem coração? Tem cabimento a pessoa fazer isso na última questão? Porque se você não tem tempo, você vai olhar e vai dizer, não, pronto, acabou-se, deixa pra lá. Chuta. Não tem sentido. Tá vendo? É um miserável, né, não? O cara faz uma questão dessa.
mas foi isso aí. Aí quando eu digo para você que a prova de 2011 foi difícil em algumas questões, é verdade. Se você gostou dessa live, meu amiguinho, escreva aí #LiveTop. Fico muito feliz da sua participação. Encerramos aqui a semana com chave de ouro. Sextou? Sextou? Então hoje vamos aí para o descanso, né? Semana que vem não temos live de semana revalida. Encerramos as semanas revalidas, né? Porque já terminamos todos os temas. E quando tiver uma nova live de semana revalida, eu aviso. Não teremos live de Projeto 8 em ponto na semana que vem. Lembre, o dia que eu estou falando isso é dia 21/1/2022. Se você está assistindo essa live gravada, então não leve em consideração o que eu estou falando agora. Não deixe de curtir, compartilhar, deixar o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal. Tchauzinho para todos vocês. Papai do Céu abençoe. Bom final de semana para todos. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.